Ô, governador, vamos falar sobre Covid, e o senhor há bastante tempo vem falando que os paulistas serão vacinados até o final do ano, os paulistas, né, maiores de idade, os que a vacina, pode beneficiar e que são autorizados a tomar vacina. Vai conseguir cumprir essa promessa, governador? Porque a gente está vendo a dificuldade em conseguir as doses, a dificuldade em conseguir fechar esses contratos e de insumos também, né, vindos da China. Vai conseguir cumprir essa promessa? É o que nós pretendemos, Fabíola. Lembro que, além da Coronavac, nós temos a Butanvac. Nós já autorizamos o Instituto Butantan a produzir a vacina, mesmo antes de termos autorização por parte da Anvisa, para que essas vacinas possam ser produzidas. Até ontem já tínhamos 6 milhões e 600 mil doses dessa vacina. Até 30 de julho teremos 18 milhões e nós autorizamos até a produção de 40 milhões de doses da Butanvac. A Butanvac, como você sabe, Josias, que nos acompanha aqui também, não depende da importação de insumos. O insumo é feito aqui, no Instituto Butantan. O princípio é do vírus inativo, o mesmo princípio da vacina contra a gripe, tecnologia da qual o Instituto Butantan tem domínio há mais de 25 anos, é o maior produtor de vacinas contra a gripe do Hemisfério Sul, portanto, do Brasil e da América Latina. Tudo indica ser uma vacina eficaz e produtiva no âmbito do combate à pandemia. Óbvio que vamos aguardar a aprovação da Anvisa, primeiro para testagem. Será uma testagem mais rápida, obviamente, porque é uma tecnologia já conhecida da própria Anvisa, já que esta vacina contra H1N1 influenza, ano após ano, ela é aprovada pela Anvisa e o Instituto Butantan é o único fornecedor para o Ministério da Saúde. Portanto, essa é uma vacina que nos dá, Fabíola, a autonomia plena na decisão para... Calma, deixa eu só terminar. Tá. Calma, respira, calma. Tô calma, governador. Respira. Não, é exatamente disso que é interessante essa história deixa dos eu testes. terminar. Então, falando da Butanvac, o domínio desta vacina nos dá autonomia em relação a insumos, não precisam ser importados nem da China, nem da Índia, nem da Inglaterra, nem da Alemanha, nem dos Estados Unidos. Já a Coronavac, nós temos um contrato com o laboratório Sinovac, primeiro para 100 milhões de doses da vacina do Butantan, das quais 47 milhões 212 mil já foram entregues ao Ministério da Saúde. Nós temos ainda até 30 de setembro para entregar 54 milhões. Não há nenhum problema nem na produção da vacina por parte do Butantan, nem na produção de insumos. O problema é, sim, a autorização do governo da China para o embarque destes insumos. O governo autorizou ontem, inicialmente 4 mil litros de insumos, depois reviu e autorizou 3 mil litros, antecipou em um dia, o que seria dia 26 de maio, antecipou para o dia 25 de maio, mas a nossa expectativa é de que, vencido o problema diplomático, infelizmente criado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, com as declarações nefastas e inadequadas que fizeram há 2 semanas, nós possamos ter a regularidade da autorização do governo da China para a chegada destes insumos. Aliás, insumos que vêm da China vêm para o Instituto Butantan e também para a Fiocruz, para as 2 vacinas, a Coronavac e a vacina AstraZeneca. Não, governador, o que eu queria saber, quando o senhor estava falando sobre a Butanvac, se está tendo alguma dificuldade na Anvisa, se o senhor acha que está tendo alguma dificuldade na Anvisa em acelerar o processo de autorização para os testes e como é que estão esses testes? A meu ver, quem evidentemente avalia, Fabíola, é o Instituto Butantan, é o Dimas Covas e a sua equipe. Mas, a meu ver, sim. O senso de urgência determina urgência. Não é razoável seguir uma burocracia normal, protocolos normais, diante de uma situação anormal. Nós estamos diante de uma tragédia, com mais de 429 mil brasileiros mortos, quase 2 mil mortos ao dia. É preciso ter senso de urgência. Nós já estamos há um mês desde que o Instituto Butantan protocolou na Anvisa toda a documentação necessária para a aprovação da testagem, não é a aprovação da vacina, a aprovação da testagem. A Anvisa fez uma nova solicitação, com mais 40 documentos,
depois uma nova solicitação com mais 16 documentos. Ou seja, o Instituto Butantan tem 120 anos de existência, é uma instituição científica de renome internacional. Não está falando com um laboratório recém-implantado ou um laboratório de esquina. Nós estamos falando de uma instituição de respeitabilidade internacional. O excesso de exigências, o excesso de burocracia diante de uma pandemia não me parece o melhor caminho. Eu respeito a Anvisa, respeito os critérios da Anvisa, mas é preciso ter senso de urgência. Fabiola, o Butantan está trabalhando já desde janeiro, 24 horas por dia, em 4 turnos de 6 horas. Contratamos mais profissionais, mais pessoas, para que ele pudesse produzir mais dentro de cada dia, incluindo feriados e finais de semana. É razoável esperar também que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária trabalhe 24 horas por dia diante de uma pandemia que leva vidas de brasileiros, seja para aprovar as demandas do Butantan, seja para aprovar as demandas da Sputnik ou de outras vacinas que podem ser fiscalizadas, avaliadas e aprovadas para ampliar o processo de imunização dos brasileiros. O governo federal, e aí eu encerro, errou de maneira flagrante e de maneira muito triste ao priorizar a compra de cloroquina e não a compra de vacina. E agora que finalmente temos aí um ministro com consciência médica de que é preciso priorizar vacina e não cloroquina, não pode a Agência de Vigilância Sanitária retardar processos ou burocratizar processos diante de uma crise de saúde tão grave quanto essa.